Com a diversidade de empresas e modelos de negócio que existe por aí, será que existe algo que una os empreendedores? Será que existem características comuns entre eles? O empreendedor nasce pronto? Será que existe o empreendedor nato? Posso aprender a ser empreendedor? O que motiva os empreendedores? É ganhar dinheiro? O que os move? Essas são algumas das perguntas que iremos discutir no vídeo de hoje. Fala aí, meu nome é Thiago Oliveira e no vídeo de hoje, conforme prometido, a gente vai falar sobre o empreendedor. Nos últimos 2 vídeos postados aqui no canal, a gente falou um pouco sobre o conceito de empreendedorismo. Caso você não tenha visto os 2 vídeos ainda, não se preocupa, continua esse vídeo, ele não é tão dependente assim dos outros. Mas claro, quando terminar esse vídeo aqui, volta lá e confere os 2 vídeos sobre empreendedorismo. Nesses 2 vídeos, então, a gente utilizou um formato diferente dos demais. A linguagem foi um pouco mais acadêmica, um pouco mais técnica, com diversas citações e referências ao longo do vídeo. Coincidência ou não, foram os 2 vídeos que menos repercutiram no canal até então. Claro, pode ser por uma questão do tema, talvez não tenha atraído tanta atenção de vocês, mas pode ter sido também por uma questão da linguagem utilizada, que por ser acadêmica, às vezes as pessoas associam a uma coisa um pouco mais difícil de mastigar. Mas é aí, meus caros, que eu vou precisar que vocês se coloquem aqui nos comentários. Deixa pra mim qual tem sido a impressão de vocês nos últimos vídeos. Na boa, escreve, tá legal, não tá legal, poderia ser assim, eu gostaria que falasse sobre isso, me incomoda esse aspecto do seu vídeo. E sim, claro, fica à vontade para deixar comentários bons e ruins. Eu preciso desse tipo de feedback para poder alinhar as coisas e continuar fazendo um conteúdo que seja do interesse de vocês. Portanto, para o vídeo de hoje eu decidi mudar a linguagem um pouco. Eu vou abandonar as referências e citações ao longo do vídeo e vou meio que bater esse papo aqui mais informal com vocês. E vale a ressalva, o bate-papo é informal, mas é igualmente embasado. Eu só vou tentar mudar o tom da conversa aqui, beleza? Vamos em frente então. No vídeo passado eu tentei construir com vocês a ideia de empreendedorismo como ferramenta de modificação da realidade. Um conceito, sim, bastante mais amplo do que o que muitos de nós têm e trazem da faculdade ou do senso comum sobre a palavra empreendedorismo. E se empreendedorismo é uma ferramenta de mudança da realidade, o empreendedor, digamos assim, ele vai ser o agente que manipula essa ferramenta. Então, para começar a respondendo as primeiras perguntas que eu fiz lá no começo do vídeo, a resposta é sim. Diversos autores concordam que existe um conjunto de características, traços, formas de agir, maneiras de pensar que são comuns aos empreendedores de sucesso. Alguns desses autores vão trazer uma gama maior de comportamentos e características, outros uma gama um pouco mais restrita. O fato é que existe praticamente um consenso científico de que empreendedores têm características em comum. Mas espera, Thiago, o que é que você está chamando de empreendedores de sucesso? Pois é, eu também não gosto muito desse termo, mas esse termo é utilizado na literatura. E embora exista sim essa concordância entre os autores de que há características em comum, a definição de empreendedores de sucesso ainda é um tanto quanto subjetiva entre os autores que estudam o comportamento empreendedor. Alguns vão utilizar, por exemplo, critérios como a saúde financeira da empresa que ele gere, ou a longevidade dessa empresa, ou o número de empresas com as quais ele está envolvido, ou o montante de dinheiro movimentado por essas empresas, número de funcionários, satisfação pessoal do empreendedor, remuneração do empreendedor, etc, etc, etc. Então, para a gente não se alongar muito nessa questão, vamos deixar subentendido que empreendedor de sucesso é um empreendedor que junta um pouquinho de cada uma dessas coisas. Exatamente por serem muitos autores a falarem desse tema, eu também não vou entrar aqui nos detalhes de quais comportamentos, quais características cada autor coloca para os empreendedores. Mas também eu não quero aqui passar em branco sem citar nada dessas características. Então eu vou citar algumas das mais gerais e comumente encontradas na literatura. Então, os empreendedores. Característica número 1. São visionários. Conseguem visualizar cenários totalmente transformados a partir da visão de um cenário atual problemático. Ao ter contato com um problema, normalmente eles conseguem enxergar o problema e a solução. 2. Empreendedores sabem tomar decisões. E aqui eu não vou dizer que eles sempre acertam as decisões que tomam, não é isso. Trata-se de conseguir tomar para si a responsabilidade de tomar as decisões de forma individual e assertiva. Número 3. São determinados e dinâmicos. A determinação e a persistência são características muito comumente associadas aos empreendedores. Sim, pois transformar realidades quase nunca é tarefa fácil e você vai precisar sim de uma alta dose de persistência e determinação. E é por isso que fica muito mais fácil quando a gente tem um propósito maior.
Empreendedores também são dinâmicos. Dinâmicos aqui eu entendo de duas formas. Primeiro, conseguem com relativa facilidade se adaptar a mudanças nas contingências de onde o jogo está acontecendo. Dinâmica pode ser também entendida como o oposto à estagnação. Dessa forma, dizer que os empreendedores são dinâmicos significa sair da inércia e serem proativos em direção ao que desejam. Quinta característica é que eles são otimistas e apaixonados pelo que fazem. E olha o propósito aparecendo aí mais uma vez. Como sexta característica, podemos citar que normalmente eles têm uma excelente rede de contatos. Existe um ditado no empreendedorismo que é: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Mas sim, independente desse ditado, os empreendedores costumam nutrir uma longa rede de contatos que vão facilitar muito em alguns processos do dia a dia empreendedor. Sétima característica, estão sempre em busca de conhecimento. Não importando o quanto já saibam sobre determinado assunto, empreendedores de sucesso costumam estar sempre sedentos por novas informações, por novos conhecimentos, por novas práticas, novas técnicas. Acho que isso tem um pouco a ver com aquela dinâmica que a gente falou antes. Oitava característica, eles assumem riscos calculados. Aqui está talvez uma das características mais importantes citadas na literatura. A capacidade de correr riscos é uma característica importante, sim, pois estamos falando de empreendedorismo, inovação, mudança de realidades, sair da zona de conforto, e para tudo isso existe sim um risco envolvido. E é por isso que normalmente quem se acomoda naquele cantinho gostoso e confortável da inércia acaba não dando um bom empreendedor. Nona característica, empreendedores são ótimos estabelecedores de metas. Se isso parece óbvio para você, é um ótimo sinal. Significa que você já tem, de um certo modo, um pensamento alinhado com essa característica. Mas acredite, nem todo mundo vê importância no estabelecimento de metas. Nem todo mundo tem o hábito de estabelecer metas. E, principalmente, nem todo mundo consegue perseguir metas. Décima característica, empreendedores tendem a exigir qualidade e eficiência nos seus processos. Sim, pois se seus objetivos são impactar e modificar a realidade de alguma forma, significa que os esforços estão sendo tomados na direção do outro, e por isso essa exigência tão grande de qualidade. A eficiência, por outro lado, tem mais a ver com a diminuição dos desgastes de todos os envolvidos ali. Quando a gente fala de empreendedorismo, então, o senso comum traz pra gente um conjunto de histórias que acabam se revelando mitos, não tendo muito a ver com a realidade. Um desses mitos diz respeito à sorte do empreendedor, que é aquela ideia que o cara simplesmente estava no lugar certo, na hora certa, e como um passo de mágicas a coisa aconteceu. Não. Eu não vou aqui dizer que isso jamais aconteceu na história da humanidade. O que eu estou dizendo é que isso não é nada comum de acontecer. Normalmente, resultados vêm atrelados a muito trabalho, persistência, inteligência, dedicação. Então, antes de simplesmente julgar que foi um ato de sorte, tente imaginar o trabalho que deu estar naquela hora e naquele lugar corretos, portando o conhecimento necessário para fazer acontecer. É aquela ideia de quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Um outro mito muito comum é a história do empreendedor nato, aquele que é talentoso de berço, que nasceu pronto e que por isso tem uma grande vantagem sobre as outras pessoas. E aí, por ser psicólogo e entender como as pessoas e as competências se desenvolvem, essa eu sou capaz de apostar que nunca aconteceu na história da humanidade. O que pode acontecer, e isso a literatura nos mostra, é uma influência social do tipo nascer numa família empreendedora e ser estimulado nesse sentido desde muito cedo, ou pensando no empreendedorismo por necessidade. Crescer num ambiente privado de coisas básicas também pode ter uma forte influência para aquele sujeito se lançar no empreendedorismo de alguma forma. Se eu fosse explicar com mais detalhe como se dá o desenvolvimento dessas habilidades empreendedoras em alguém, frente a todas as possibilidades que isso tem, a gente levaria algumas horas de vídeo aqui. Mas sim, dá para afirmar que todo empreendedor não nasceu empreendedor, eles aprenderam a ser empreendedores. Ah, Thiago, mas eu já sou um adulto e não tenho habilidade nenhuma para empreendedorismo. Será que eu posso aprender esse negócio? E essa resposta é muito fácil. Sim, você pode. Digamos que o conjunto de habilidades necessárias para a prática do empreendedorismo possam ser divididas em 3 conjuntos. Primeiro, habilidades pessoais. Nesse conjunto estão, por exemplo, autodisciplina, resiliência, orientação para mudanças, capacidades socioemocionais. Quanto a esse grupo, eu até aceito a possibilidade de você achar que não dá para aprender tudo isso, mas sim, dá para aprender tudo isso. No segundo conjunto estão capacidades técnicas gerais. E aqui estão coisas como redação, oratória, afinidade com tecnologia, liderança, habilidade interpessoal e assim por diante. E aí, dá para aprender tudo isso? Sim. No terceiro e mais restrito grupo estão então as habilidades técnicas administrativas. Nesse conjunto estão planejamento e estabelecimento de metas, capacidade de tomar decisões, marketing, finanças, contabilidade, negociação e vendas, gestão, controle e etc. E quanto a esse último grupo, dá para aprender tudo isso? Dá sim. E talvez ao me ouvir falar de tantas habilidades necessárias para o processo de empreendedorismo, você se assuste um pouco e se pergunte se não é um desafio grande demais desenvolver tudo isso. A resposta mais sincera que eu posso dar para isso é:
Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas a boa notícia é que você com certeza já tem várias dessas habilidades e algumas que faltam desenvolver, você pode fazer isso uma vez que colocar o trem nos trilhos e começar a andar, sem problemas. Então, com essa mensagem encorajadora e desafiante, a gente encerra o vídeo de hoje. Obrigado pela sua audiência, não deixe de deixar nos comentários a sua impressão sobre os vídeos passados e como foi esse vídeo para você. Fez sentido? Te ajudou de alguma forma? Não esquece também de compartilhar esse vídeo com pessoas que podem se aproveitar também desse conteúdo. Para não perder nenhum dos próximos conteúdos, acompanha nas redes sociais e não deixe de mandar esse conteúdo para alguém que pode também se beneficiar dele. Essa era a mensagem que a gente tinha por hoje, então a gente se vê no próximo vídeo.